mais uma vez aí, boa noite. Nós estamos falando sobre batismo nessa aula e colocamos aqui no começo dela, voltando aqui os slides rapidamente, algumas afirmações para você descobrir se é verdadeiro ou falso no decorrer da aula. A primeira dizendo se quem foi batizado quando era bebê não precisa ser batizado novamente, isso é verdadeiro ou falso. O batismo garante a salvação de quem está sendo batizado, você acha que isso é verdadeiro ou falso? Quem se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus deve se batizar para dar testemunho público da fé e de coração e obedecer uma ordem de Jesus, isso é verdadeiro ou falso? E por fim, a imersão, que é o corpo inteiro debaixo d'água, é a forma mais correta do batismo bíblico. É verdadeiro ou falso? Vamos tentar responder isso seguindo, né, no decorrer da aula, responder essas afirmativas e descobrir se elas são de fato verdadeiras ou falsas, e quais são, né? Falamos também que a palavra batismo, ela está identificada na língua original com a ideia de um navio que submergiu no oceano e que o nosso dicionário também traz essa ideia de mergulhar ou imergir, associado ao termo batismo, e que o texto bíblico de Mateus 28, que nós vamos ler em seguida, acabamos de ler, na verdade, chamado de Grande Comissão, Jesus deixa uma ordem ali para a gente fazer discípulos. Como nós vimos aqui, Daniel acabou de ler para nós, Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles assim: vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E aí, para mim, a maneira como isso vai acontecer, ou como isso vai se dar, né, é através do batismo dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o ensino para que essas pessoas continuem a obedecer tudo que Jesus ordenou. Quando nós pensamos em fazer discípulo, gente, né, é muito mais amplo do que simplesmente você falar de Jesus para alguém, tá? Eu faço uma pergunta aqui para vocês, né? O que é um pai, o que é uma mãe? O que é um pai ou uma mãe de verdade? Pai e mãe é aquele que gera um filho? Apenas? Ele já pode ser chamado de pai, né, no sentido técnico do termo, né? O pai e a mãe que deu à luz a uma criança, a mulher que deu à luz a uma criança, tecnicamente ela já é chamada de mãe. Mas nós sabemos, e eu concordo com aquela frase, que pai e mãe é quem? Quem? Quem criou, né? Quem cria. Então, porque isso pressupõe uma caminhada, gente. Isso pressupõe um processo, tá? Pai e mãe são aqueles que, além de gerar, eles também vão cuidar, eles vão proteger, eles vão ensinar, né, educar, eles vão disciplinar. Então, tem toda uma responsabilidade embutida no conceito aí de pai e de mãe. A mesma coisa é fazer um discípulo, né? Fazer um discípulo começa, sim, com o evangelismo. Começa, sim, com essa proximidade, né? Essa amizade, né? Esse contato, né? De conhecer a pessoa enfim, desenvolver um relacionamento até, né, chegar nesse ponto de falar do evangelho de Jesus, né? Aliás, estudando o material, quando nós falamos sobre pequenos grupos, tem uma frase que é muito interessante, que o autor diz que primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha para Jesus, aí você depois você ganha para a igreja, né? Isso é legal, é natural isso aí, porque a pessoa primeiro vai ter um relacionamento com você. Porque é raro você chegar falando de Jesus para quem você não conhece, do nada, assim, no meio da rua, e ela dá ouvidos, né? Mas se você já tem um conhecimento, né, algum relacionamento com ela, ou ela, enfim, com um colega de trabalho, um amigo da faculdade, da escola, um vizinho, mais chegado, um parente, ele vai, né, nesse relacionamento, ele vai ter esse contato contigo e vai te ouvir. E aí fala, não, eu conheço o fulano, eu conheço, eu sei quem ele é, e eu sei que o que ele está falando é algo para ele verdadeiro. Né? Esse Jesus que ele está falando aí, ele conhece também. Ele é um seguidor. Né? Não, ela realmente tem um bom testemunho. Eu acho que o que ela está falando, ela tem moral para falar. Né? Esse Deus é real na vida dela. Então, é interessante esse processo. Né? Você conhece, ganha para você nesse sentido, e aí você fala de Jesus. E depois é que você vai falar, agora vamos caminhar, vamos congregar junto.
né? Porque tem gente que quer levar para a igreja na marra, né? Mas a pessoa nem conhece Jesus, nem tem amizade direito e tal, ela não vai ficar incomodada de receber um convite para ir para a igreja, né? Claro que a nossa cultura, ela facilita um pouco mais isso, porque é muito aberta, né, para religiosidade. Em outras culturas, como a cultura oriental, para você ganhar uma pessoa para Jesus, o processo é muito mais demorado, porque o oriental, ele quer primeiro realmente saber onde ele está pisando, né? Ele não vai se entregando assim, não vai confiando de graça, né? Claro que tem, cada pessoa é um tipo diferente, mas eu estou falando em termos gerais da cultura, né? A cultura oriental, para ela mudar conceitos, né? Para ela ser convencida, demora mais tempo, né? E tem seu aspecto positivo nisso também, né? Que a pessoa não vai comer em qualquer mão, né? Como a gente diz, né? Ela vai pesquisar, ela vai querer saber se aquilo que está sendo dito de fato é verdade. Então, para fazer discípulo, gente, é, começa assim com o evangelismo, mas não pode parar por aí, tá bom? Essa pessoa tem que ser acompanhada. É vida na vida. É você se importar com ela. É você, sabe, é você realmente, como o apóstolo Paulo disse, né? Se gastar e se deixar gastar em prol dessas vidas. É você se doar mesmo. É mostrar o verdadeiro evangelho mais do que em palavras, em atitudes também, né? E você vai ganhando essas pessoas para Jesus. O pastor Edgar hoje apresentou um rapaz no primeiro culto que ele, morador lá do bairro dele, tá fazendo quimioterapia e ele estava tendo contato com um cara na vizinhança e foi falando de Jesus para ele e ele não conseguia vir por conta da quimioterapia. Agora que ele está um pouquinho melhor, né, estava conseguindo sair de casa e tal, a primeira coisa que ele fez foi falar: pastor, eu quero ir na tua igreja domingo que vem. E o pastor levou ele hoje lá, um senhorzinho. Então, você percebe que não chamou assim do nada, ele investiu naquela vida. E graças a Deus, hoje ele foi lá na igreja e está sendo trabalhado nesse sentido, né? Se você chegou na igreja, não sei qual foi o seu caso, mas foi um amigo de escola. Meu amigo, primeiro, obviamente, eu conheci ele lá na escola e fui vendo que ele tinha uma vida diferente dos outros meninos. Ele não fazia certas coisas que os outros faziam, não falava certas palavras que a molecada falava. E eu fui pegando uma amizade com ele e até que um dia ele falou: olha, você quer ir lá na igreja comigo? Né? Porque eu chamava ele para jogar bola, eu falava: não posso, porque hoje eu vou para a igreja. Eu chamava ele para fazer tal coisa, eu falava: não, aquele dia lá eu tenho que ir para a igreja. Eu falava: mas o que esse cara está indo fazer na igreja? Deve ter mulher lá, eu vou lá também para ver o que é isso, né? 14 anos de idade, né? Aquela coisa, tá? Lá, eu quero ver o que tem lá. Esse cara é melhor do que jogar bola, né? O que pode ser lá? Não é possível essa igreja, porque na minha cabeça eu tinha esse conceito de que igreja, né? Era muito assim, aquela coisa que você ia, ouvia lá, um monte de coisa que você não entendia nada, depois você ia, né? Ia para casa. Mas ele não, ele falava que ele ia estudar na igreja, estudar a Bíblia. Eu falei: como estudar a Bíblia? Né? Esse cara tá me enrolando. E eu aceitei um dia um convite para ir com ele. E quando eu cheguei lá, eu já fui surpreendido porque eu fui para uma classe de adolescentes. Na verdade, não era uma classe que nós temos hoje com alvenaria. A igreja estava começando, a classe dos adolescentes era no meio do mato, né? Eles baixaram o mato lá, botaram umas cadeiras em volta do terreno e a gente tinha aula de adolescentes ali. Isso quando não estava chovendo, que aí não tinha jeito, né? E eu falei: puxa, que legal, eu estou num lugar que só tem gente da minha idade, né? 13, 14 anos. E aí, né? Eu fiquei ali e de repente me deram uma revista. Mas o que é isso? Não, essa revista aqui é para você fazer a lição da Bíblia. Mas como assim a lição da Bíblia? Dá para fazer lição da Bíblia? A Bíblia é para ser estudada. Ah, não é possível. Dá para estudar a Bíblia, fazer lição, responder a pergunta? Isso. Você vai no versículo e aqui você responde, né? E todo domingo tem uma lição nova. E aí você, durante a semana, você faz a lição e traz para a gente ver se você está fazendo direitinho e tal. Que coisa legal. Então quer dizer que eu posso estudar a Bíblia? Pode. A Bíblia não é só um amuleto para ficar aberto, né? Não é isso, né? Em cima lá do móvel na sala para trazer boas energias para casa. Ou para evitar o mal olhado, como diziam, né? Não, a Bíblia é um livro para ser estudado. E eu comecei a entender isso, né? Com 14 anos de idade. E comecei a ter comunhão com essa galera. A gente se divertia, reunia para jogar bola. E eu pensava: meu Deus, crente também joga bola? Puxa vida, que legal, né? Porque eu jogava futebol, uma coisa que me segurava de comprometer com a igreja, né? Falei: não, ou você jogador ou você crente, um dos dois, né? Então,
esses mitos foram caindo, esses paradigmas foram sendo quebrados. Quando eu conheci a igreja, a palavra de Deus verdadeira, né? E minha mãe nem sabia que eu ia para a igreja no começo, porque ela nunca foi, não. Hoje ela é cristã, mas ela não era crente na época, né? Meu pai nunca foi, morreu, né, nessa condição. Mas eu lembro que eles falaram assim: você está indo para a igreja? Eu falei: eu estou indo, mãe, com Éder, meu amigo. Ah, tudo bem, você sabe que aqui em casa ninguém é crente, né? Eu falei: eu sei. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, filho. Ninguém aqui obriga você a ser crente, mas se você quer ser crente, segue direito, né? Não brinca com Deus. Eu prefiro ver você numa igreja do que ver você num bar, né? Que minha mãe tinha alguns problemas com meu pai por causa da bebida no começo, depois, graças a Deus, meu pai largou a bebida, mas ela falou: eu prefiro ver você numa igreja do que ver você num bar. Mas se for seguir, segue direito, não brinca com Deus, não. Eu falei: não, mãe, eu vou direito, eu vou sério, né? E Deus estava me levando, Deus já estava trabalhando na minha vida. E ali já começou um processo de discipulado. Esse meu amigo investiu a vida dele na minha, e um dia, ouvindo culto após culto, domingo após domingo, um ano depois de estar frequentando a mesma igreja do Horto do IP, eu entendi a mensagem, o chamado, né, esse apelo, vamos dizer assim, do Espírito, e falei: não, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ali, um discípulo estava sendo formado. Depois disso, continuou o investimento de irmãos me ajudando a entender, ensinando a palavra, até que, um ano depois, né, eu me batizei. Então, o batismo ele faz parte desse processo de formação de um discípulo, tá bom? E é uma ordem de Jesus para identificar esse camarada que agora tem uma nova vida em Cristo, uma nova, ele é uma nova criatura, e o batismo vai simbolizar toda essa transformação da vida dele, né? E é uma maneira dele testemunhar publicamente essa nova vida que ele tem em Jesus. Vocês podem pensar comigo aqui, gente. É, é, Todas as organizações, vou pensar aqui, né? Gangues, seitas, seja lá o que for, né? Culturas, tem todo um ritual de batismo para você pertencer a elas, né? Eu penso aqui, por exemplo, não sei quantos vão lembrar, por exemplo, o pessoal lá da cultura punk, skinhead, tem que raspar a cabeça. É o ritual de batismo para você pertencer a aquele grupo. Tem outros que tem que fazer algum tipo de corte, né, sei lá, alguma cicatriz no corpo para identificar com aquele grupo, né? Outros têm que cumprir algum tipo de ritual, beber alguma coisa. Os indígenas têm muito disso, né? O cara passa por um monte de ritual de batismo para mudar da adolescência para a juventude, para a fase adulta e tal. Existe uma gangue, não sei se é nos Estados Unidos, que o cara, para pertencer a ela, ele tem que cometer um homicídio, né? É coisa mais pesada, né? Então, o cara, para falar assim: agora eu sou aceito nesse grupo, ele tem que matar alguém, né? Enfim, gente, são maneiras de se identificar com aquele grupo. É o tipo de batismo deles, né? Alguns passam pelo corredor polonês, né? O cara faz lá um monte de gente numa fila e o cara passa e vai apanhando até sair do outro lado da fila, né? Sai todo quebrado. Mas é o ritual de batismo deles. E aí vai. O cara, quando entra na faculdade, não sei como é que é hoje, né? Eu já passei por isso há muito tempo atrás, mas na minha época ainda raspava a cabeça, né? Quando entrava na faculdade, né? E pintava, né? Pintava o rosto e tal. Não sei se hoje ainda é assim, talvez tenha coisa mais pesada que isso, né? Um constrangimento maior ou não, mas o cara entrava na faculdade, como que era o batismo para o cara entrar na faculdade? O cara raspava a cabeça dele, né? E quando eu passei na faculdade, na minha época, na nossa igreja, nos jovens, só eu e mais dois jovens passamos na faculdade, né? Então era um grupo de 35 jovens e esses três, eu e mais dois, naquele ano passamos na faculdade. Os nossos próprios amigos da igreja, num sábado, fizemos ali um culto de jovens e nós louvamos a Deus porque nós havíamos passado na faculdade e era muito difícil passar naquela época. Não é que nem hoje, que tem uma faculdade em cada esquina, os caras estão te pegando pelo colarinho para você entrar, né? Eu costumo dizer, hoje é fácil entrar na faculdade, difícil é sair dela, né? Entrar é fácil hoje, difícil é sair dela formado, né? Enfim, e aí os jovens fizeram aquele culto, gratidão e testemunho, e no final o que eles fizeram? Rasparam minha cabeça e do meu amigo. Só não da menina, porque, né, mulher, né? Mas rasparam nossa cabeça, lá nosso cabelo inteirinho, saímos de lá carequinha, né? Mas eu já estava desconfiado que isso ia acontecer. E foi melhor acontecer com os amigos da igreja
que eram nossos amigos, que nos amavam, do que acontecer lá na faculdade, né? Já cheguei na faculdade já preparado já, né? Já no jeito, né? Enfim, passei pelo ritual ali do batismo nesse sentido, né? E é isso. Jesus, ele está ordenando aqui que se faça discípulo e isso leva tempo, tem um processo, batizando e ensinando a guardar tudo que ele ordenou, tá bom? Agora, olha, vamos ver textos aí que eles têm algo em comum, esses textos de Atos, tá? As pessoas mencionadas aí fizeram algo em comum. E eu quero que, conforme a gente vai lendo esses textos, vocês identifiquem o que tem em comum para cada um aqui nesses capítulos de Atos. Primeiro, Atos 8, quem pode ler para nós aí? Do 9 ao 13. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Pode continuar lendo, Beth. Eles o seguiam, pois ele o havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ok, obrigado. Agora, outra pessoa lê para a gente esse texto aí. Agora é Atos 16, 14 e 15. O primeiro falou do Simão, agora fala da Lídia. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ok, obrigado. Agora, outro texto sobre o carcereiro, Atos 16, do 29 até o 34. Quem pode ler para nós? O carcereiro pediu luz, entrou, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Pode continuar. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa. Serviam-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Agora, obrigado. Agora, outro texto, Atos 18, 8, agora o chefe da sinagoga, Crispo. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Obrigado. Tá vendo? Até os coríntios, hein? Creram, hein? Você vê como é que é o negócio, hein? Deus é gracioso mesmo. Então, o que vocês observaram aqui? Eu até dei uma ajudinha aqui, pintando aí, colorindo o texto, né? O que tem em comum com Simão, Lídia, o carcereiro e o Crispo? O que eles têm em comum? A crença em Jesus. Ótimo. E em seguida? O batismo. Legal. E vocês percebem que em todos esses textos, o Wilson observou bem aí, primeiro vem o quê? Primeiro eles creem. Primeiro eles entregam a vida para Jesus. Primeiro eles se convertem, se arrependem. Depois disso, depois de salvos, depois de crerem, depois de terem sido salvos, né? Até lá no texto do carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou o que lá?
creia. Ele não falou creia e se batize. Creia. E depois, em consequência disso, natural e óbvia, tendo crido, eles são, em alguns casos ali, até imediatamente batizados. Não para serem salvos, mas porque foram salvos e se identificaram com Jesus e com a causa de Cristo, agora foram batizados. Em seguida, foram batizados. Então, não é por um acaso, tá? Mas esses textos apontam para nós uma teologia muito saudável a respeito da salvação e do batismo. A salvação, ela precede o batismo. O batismo é consequência e não condição. Grave isso. O batismo é consequência e não condição para a salvação. Assim como as obras, né? Lembra que nós falamos na primeira aula? Não são as obras que salvam, mas as obras evidenciam uma vida, uma nova vida, uma vida frutífera, né? Uma boa árvore. Então, é natural que se espere que uma boa árvore produza frutos. Mas o que vem primeiro? Não é o fruto, né? É a árvore. Então, assim, é consequência, não condição. O batismo é uma consequência e não uma condição para a salvação. Eu falo isso, estou dando essa ênfase porque, infelizmente, no meu ponto de vista teológico, tem gente que prega dessa forma. Para você ir para o céu, você tem que se batizar. Se você não se batizar, você não está completa a sua salvação. Você não vai para o céu sem se batizar. Ok? Talvez isso um pouco da própria cultura católica, que acredita, por isso se batiza logo quando é criancinha, né? Que aquilo ali é um ato que salva a criança. Porque se uma criança morre na doutrina católica sem se batizar, ela é pagã, né? Eu não sou um profundo conhecedor da doutrina católica, tá bom? Me perdoem se eu estiver falando alguma coisa que foge daquilo que vocês já aprenderam e conhecem mais que eu, mas em linhas gerais, para mim, eu lembro e sei que para o católico, a criança, quando está sendo batizada ali, ela está garantindo, né, ali esse acesso, né, a Deus, se porventura vier a morrer, ela não morre pagã porque foi batizada na igreja, ok? Então, para eles o batismo salva. Eles creem no batismo infantil. Nós não cremos para a salvação, não cremos, tá bom? E esses textos aí da Bíblia deixam claro para nós que primeiro vem o crer, depois o batizar. Qualquer dúvida, gente, ou qualquer informação, qualquer acréscimo aí, qualquer contribuição, é só abrir o áudio, tá bom? Me interromper, porque, como eu falei, eu não vejo todo mundo aqui, e às vezes ninguém, porque eu diminuo minha janela aqui para poder ver os slides. Então pode me interromper se quiserem, tá? Agora, mais dois textos aí, Romanos 6 e Colossenses 2, nós vamos ver nesses textos o que acontece conosco, simbolicamente falando, quando nos batizamos. Olha que interessante esses textos. Romanos 6 primeiro, quem pode ler? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ok, Daniel. Completa para mim, Daniel. Lê-se também Colossenses 12. Tem a mesma ideia. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Legal. O que esse texto está falando para a gente aí? Está falando que nós fomos sepultados com ele, Jesus, no batismo. E depois ressuscitados também mediante a fé, né? No mesmo poder que ressuscitou o próprio Jesus dos mortos. A pergunta para vocês, é literal esse texto? Eu fui, de fato, sepultado no batismo? É óbvio que não, né? Vocês estão aqui, né? Tá todo mundo vivo aqui e tal, dando tchau, beleza. Então não pode ser literal. Isso não é o batismo não significa literalmente um sepultamento, uma morte. Então ele é simbólico. Isso aqui é um texto que aponta para uma realidade espiritual, tá bom?
E o que o texto quer dizer quando fala que nós somos sepultados com ele no batismo? Eu acho extraordinário essa figura, né, do batismo nesse sentido, porque pensa comigo, né? Aqui está a água, aqui está a pessoa, né? E quando ela desce as águas, ela imerge ali, ela, né, deita ali, fica toda inteira embaixo d'água. É um símbolo como se ela estivesse sendo sepultada. A ideia de que o velho homem aqui, ao descer as águas do batismo, está morrendo com Cristo, deixando ali o velho homem e, ao mesmo tempo, sendo purificado, lavado, renovado no espírito, e sai da água, então, lavado e purificado, uma nova criatura, como se estivesse ressuscitando para uma nova vida. Este é o símbolo do batismo. Esta é a essência do batismo. É isso que ele representa, essa realidade espiritual de um novo nascimento. A realidade espiritual de um sepultamento, de uma morte para a velha vida e um ressurgimento para uma nova vida em Cristo. Não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. O batismo simboliza isso, esse lavar regenerador do espírito, né? E a purificação para uma nova vida, para um novo caminhar, né? Lavados pelo sangue de Jesus. Não literalmente, é óbvio, né? Existem seitas e religiões que fazem esse tipo de ritual, onde eles se lavam com sangue, né? Sacrifica um animal lá, não sei se alguém já assistiu algum filme assim, alguma coisa, o camarada sacrifica um animal e se banha inteiro. Um ritual de purificação com sangue. Alguns fazem até com sangue humano, né? Mas essas aberrações não podem ser justificadas pela palavra de Deus, porque isso aqui tudo é um símbolo, isso aqui tudo representa, né? Simboliza uma realidade, né, espiritual. Não é literal. Então, quando você desce as águas ali, você está testemunhando, aquilo é um símbolo, é uma representação de algo que aconteceu de fato na sua vida espiritual. A morte para a velha vida, o lavar regenerador e um ressurgimento, uma ressurreição para a nova vida em Cristo, uma nova criatura, né? Tá claro isso, gente, em relação ao batismo? Tá sim. Pastor, eu vejo até uma coisa Sim. a mais também, né? Uma coisa a mais. A gente, quando está embaixo d'água, né? A gente não consegue respirar. Não tem como a gente sobreviver, né? Você não consegue respirar. Então, para mim também é aquilo. Poxa, eu não posso simplesmente viver aqui. Eu tenho que voltar para lá. Mas quando você decide se mergulhar, você sabe que é uma vida que você vai deixar para trás, porque você vai voltar a respirar. Então, quando você voltar a respirar, você vai voltar a respirar uma vida de maneira diferente, né? Para mim, eu vejo isso também. Eu estava procurando sempre alguma ligação. Para mim, eu vejo dessa forma também. Isso me faz lembrar do texto que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, né? Ele nos resgatou, né? E esses termos não são por um acaso. Um resgatador é o que eu preciso, porque eu estou lá nessa situação de não consigo respirar, eu estou morto nos meus delitos e pecados. E ele foi lá e me tirou daquele lamaçal, né? E ele me lavou, e ele me purificou, e ele me deu nova vida. Inclusive tem até uma música que diz que ele é o meu respirar, né? Ele é o meu respirar. Isso é muito bonito, mas isso é símbolo, tá, gente? O batismo simboliza isso, ele representa isso. Assim como a ceia, nós vamos ver numa outra aula, também é símbolo, tá? Você não come literalmente o corpo de Jesus e não bebe o sangue dele. E nem quando você coloca o pão na boca também não se transforma no corpo de Cristo. Tá bom? Isso não tem cabimento. O batismo, ele simboliza, não é de fato uma morte, não é de fato, não é, aquela água não está lavando o seu pecado literalmente, né? Você não está deixando todos os seus pecados dentro d'água. Imagina se tivessem.
Ia ter que trocar água para cada um que fosse batizar e trocar bastante, né? Eu mesmo ia ficar bem sujinha, né? Então não é essa a questão, tá bom? A questão é simbólica. E esses textos mostram para nós o quanto realmente isso é espiritual e é simbólico, quando ele usa o termo sepultados com ele, ressuscitados no mesmo poder que ele foi ressuscitado. Tá bom? Obrigado. Esse texto é clássico também, né? Para nós entendermos que não é o batismo que salva. É o texto clássico do ladrão, né? Olha só, ladrão da cruz, né? Lucas 23, né? 42 e 43. Quem pode ler? Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Obrigado. Vocês lembram dessa história, né? Jesus ali, né, crucificado, dois ladrões, sua direita, sua esquerda. Um deles fala assim: se você é Deus, desce daí então. Tira nós também, aproveita, né? E aí o outro pega e fala assim: meu, ele está aí, nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Ele não fez nada para merecer estar aí, né? E aí ele se vira para Jesus e fala isso aí: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase é suficiente. Claro que quem estava ali era Deus, né? E Jesus lê não só as palavras, ele lê o coração da gente, né? Então nem precisaria de palavra para Jesus ver a fé daquele homem que estava ali e a convicção que ele tinha de quem estava diante dele, né? E se tem um camarada que eu tenho certeza que foi para o céu, na Bíblia, foi esse aí. Sabe por quê? O próprio Jesus falou: eu garanto. Se Jesus garante, meu irmão, quem somos nós para falar aí? Não sei, é ladrão, né? Não sei, tal. Como é que Jesus podia garantir? Não, Jesus garantiu. Você não vê ele garantindo para mais ninguém. E ele garantiu para esse aí. Alguns vão tentar, como é que eu vou dizer, maquiar esse texto no original, mudando a ordem da vírgula, né? Ou dos dois pontos aí. Mas no grego está desse jeito que está aí mesmo, né? Alguns vão dizer que Jesus não garantiu que ele estaria hoje, né? Mas eu te garanto hoje que você um dia estará comigo no paraíso. Ele garantiu ou não? Jesus garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? E é óbvio que ainda que não fosse hoje, se Jesus garantiu que ele estaria, se fosse amanhã ou depois de amanhã, também não ia mudar nada, né? Porque o cara não ia sair dali vivo, certo? E talvez alguém queira defender a tese de que esse cara passou por um estado intermediário, teve que, como os católicos fazem, né, oração pelos mortos, para limpar todos os pecados dele, mas Jesus não falou nada disso. Falou: ó, não tem carência, né? Salvação não tem carência. Se aquele cara que estava ali, gente, se vocês entendem, se vocês estudarem um pouquinho de quem é que ia para a cruz naquela época, morte de cruz era reservada para os piores da sociedade. Gente que cometia crimes bárbaros, né, contra a sociedade, principalmente contra o império. Então, esses caras estavam ali, não era gente boa, não, tá? Não estava ali um coitadinho na cruz. Quem estava ali por engano era Jesus. Os outros dois, realmente, como disse um deles ali, estava por merecimento. E Jesus, com a frase dele, mediante essa frase, lembra-te de mim, na verdade, né? Quando entrar no teu reino, o que ele está reconhecendo nessa frase? Primeiro, ele está reconhecendo, ele está fazendo uma declaração de dependência. Ele sabia que o cara que estava ali ia morrer igual ele. Não estava melhor que ele na situação ali como pessoa, porque Jesus não ia sair dali. Então ele reconhece que aquele cara era especial, porque ele pediu para lembrar dele. Ou seja, eu preciso da sua ajuda. Ele sabia que quem estava ali podia ajudá-lo, mesmo na situação que ele estava e que provavelmente morreria. E aí ele fala, o que é mais importante aqui, né? Quando você entrar no teu reino. Então ele reconhece que diante dele, de fato, estava um rei. E um rei
não de um reino terreno, porque ele sabia que Jesus não ia sair dali, ou ele imaginava que Jesus não ia descer daquela cruz para instituir um reino na terra, mas que o reino dele era um reino celestial, um reino espiritual. Então, quando ele fala, quando você entrar no teu reino, né, pressupõe-se que é um reino não deste mundo, que ele ia morrer. Né? Um reino muito maior. Ele reconhece que Jesus é Deus. Por isso Jesus diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A pergunta que eu faço, o que deu tempo para aquele cara fazer como cristão ou como alguém salvo por Jesus? O que ele pôde fazer depois disso? Nada, gente. O cara morreu, não sei quanto tempo depois, mas não muito tempo depois disso que ele falou, ele morreu, gente. Esse cara teve tempo de ir para a igreja? Não. O cara teve tempo de dar dízimo, fazer uma oferta? Nem o Pix ele conseguiu fazer, não estava com o celular ali na hora, né? Esse cara teve tempo de se batizar? Mas ele não se batizou. Não. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele simplesmente reconheceu que Jesus era Deus, que era o rei, e pediu socorro, pediu misericórdia. E Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo, eu te garanto. Pronto. Esse texto é clássico para nos mostrar que a salvação não depende de batismo. Não depende, esse cara não fez obra alguma. A única obra que ele teve foi a de fé. Ele creu em Jesus, que Jesus era Deus, que podia fazer algo por ele ali, né? Que ele era rei, um rei de um reino que não era humano. E ele reconheceu isso, e foi suficiente para Jesus falar, eu te garanto que você vai estar comigo. Jesus não abriu uma exceção. Esse cara cumpriu o requisito, creu em Jesus, né? E não se batizou. O que não significa, irmãos, que se esse senhor tivesse tido a oportunidade de descer daquela cruz vivo, ele não procuraria seguir o Cristo daí para frente. Nós não podemos dizer que não. Esperava-se que, né, o lógico é que se ele tivesse a oportunidade de continuar vivo, ele se uniria aos cristãos e continuaria uma vida de cristão, como todo cristão da sua época, né? Congregando, servindo, se batizando, enfim, né? Contribuindo de todas as formas. Vamos lá. Se nós somos salvos pela fé e não pelo batismo, então por que um discípulo deve ser batizado? Já que ficou claro que não é o batismo que salva, por que tem que ser batizado então? Por que eu tenho que me batizar? Por que é uma ordem? Por que eu tenho que fazer isso e não é assim uma opção? Já que eu não preciso disso para ir para o céu, por que eu tenho que fazer? Vamos ler esses textos aí, eles vão trazer luz para essa pergunta aí. Primeiro texto é o texto de Mateus 28, 19. É o ide, né? Portanto, vão e façam discípulos, e esse vão e façam está condicionado a tudo que vem depois aí, o processo inteiro. É uma ordem fazer discípulos, logo é uma ordem batizar, é uma ordem ensiná-los em nome, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo que tem ordenado, que é o versículo 20. Então, por que eu tenho que me batizar? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Jesus não fez um pedido. Jesus deu uma ordem. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é uma opção, é uma ordem de Jesus, é uma ordenança. Por isso que batismo e ceia, eles são linkados aí nas ordenanças de Jesus à igreja, né? Como ordenanças, tá bom? João 14, quem pode ler para nós aí? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ok, obrigado. Se nós vimos que no versículo anterior, batismo é um mandamento de Jesus, é uma ordem, então, ao me batizar, eu não só estarei cumprindo uma ordem, mas quando eu cumpro e obedeço uma ordem, eu mostro que amo a Deus.
Então, eu me batizo para cumprir uma ordem, eu me batizo porque eu amo a Deus, eu quero mostrar obediência, né, e amor a esse meu Deus que me deu esse mandamento, que me deu essa ordem de se batizar. Quando eu cumpro essa ordem, eu mostro submissão, obediência e amor. E isso, ora, é o que Deus espera de nós, como seus discípulos, como seus filhos, né? Quando nós temos filhos, nós esperamos que os nossos filhos cumpram as nossas ordens, porque assim eles estarão mostrando obediência e amor, né, para conosco. Ainda que eles façam, sei lá por dentro, né, nós não somos Deus, não conseguimos ver o coração dos nossos filhos, mas às vezes dá para perceber pela fisionomia, pelo jeito como eles cumprem algumas ordens que a gente dá, né? Às vezes cumprem meio de cara fechada, não é assim? Mas ainda assim, se cumprir, está valendo, né? Não é o ideal. O ideal é cumprir com prazer, por amor, né? Por espontaneidade. Mas o pai nem precisa falar, ele já vai lá e faz, e obedece. Mas se no último caso, ainda assim, obedecer, está valendo, né? O ideal é que ele o faça por amor, espontaneamente, voluntariamente. Mas ainda assim, se for pela força, no sentido de é porque meu pai mandou, mostrando obediência, submissão, está valendo também. Né? Melhor do que não fazer, do que desobedecer e ser rebelde. Né? Então, entre os dois extremos aí, né, o outro é o ideal, fazer por amor, com alegria, com espontaneidade. O outro extremo é horrível, desobediência e rebeldia. E o meio aqui é, eu vou fazer porque meu pai mandou. Tudo bem, ainda assim está mostrando que ele é submisso, que ele vai obedecer. Né? Então, quando nós cumprimos o mandamento, nós mostramos obediência e amor a esse Deus, a esse nosso Senhor. Tá bom? E aí, Atos 8. Também é interessante isso aqui, dentro desse contexto do batismo. Quem pode ler para nós? Até o 13. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Ok, obrigado. Vamos perceber uma coisa interessante aqui, gente? Esse homem, Simão, eu grifei aqui de propósito, voltando aqui, ele era um cara importante. Ele era um cara, o texto vai dizer que ele praticava feitiçaria, isso chama muita atenção, é curioso, né? E ele impressionava todo o povo de Samaria. Então vocês percebem que não por um acaso ele já tinha uma grande influência pelo que ele fazia. A galera colava nele, né, na linguagem dos adolescentes. A galera colava no Simão para ver o que vinha, né, e qual era a próxima que ia sair da cartola dele lá, né? E, de novo, a ênfase aí, todo o povo, no versículo 10, do mais simples ao mais rico, o que fazia? Dava atenção para esse cara. E, inclusive, né, intitulavam esse cara como o poder divino, o grande poder. Então, viam esse cara como alguém, né, assim, divino, né? Alguém usado pelo divino. E o texto continua dizendo que aí essa turma seguiam, eles iam atrás do cara. Não era pouca gente, todo o povo de Samaria, né? E ele estava iludindo esse pessoal. E aí o Filipe entra na história pregando o evangelho. E você percebe, se esse cara fosse, enfim, um cara isolado, não ia ter o impacto que teve. Mas quando o evangelho é apresentado para ele e o pessoal estava junto com ele, muitos creram. Muitos creram.
e foram batizados. E o Simão também creu. Então, o que acontece aqui? Quando Simão é batizado, ele dá um testemunho público. Muita gente vendo que aquele cara que ontem estava aqui fazendo um auê aqui com feitiçaria e tal, esse cara agora é outra pessoa. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu vejo, assim, na vida desse Simão, o cara era prestigiado, uma galera seguia ele. Ele trocou tudo isso para seguir Felipe, na prática ali, né? Ele jogou tudo para assim, ele talvez recebesse dinheiro, não sei, né? Mas assim, ele jogou tudo para cima por causa de Jesus. Ele perdeu a popularidade dele, entendeu? A partir daí, acabou. Ele estava iludindo o pessoal. E quando ele se converte, ele para com isso. Ele para com isso. Ele perde o prestígio, por quê? Para ele, o mais importante era ganhar a vida e não continuar iludindo um monte de gente. Só que, ao mesmo tempo, Deus usou a vida dele para atrair muita gente para o Evangelho, com aquilo que ele fazia. E pessoas se converteram e viram ele se batizando e viram a mudança. Então, o batismo serviu para as pessoas que também provavelmente não conheciam a Deus verem o testemunho do Simão. Você entende a importância da gente se batizar também nessa questão do testemunho público? Talvez você já aceitou Jesus, já entregou sua vida para Deus. E sua vida, né? Claro, a gente é pecador, continua, né? Cai aqui, levanta acolá, cai de novo. Mas assim, Deus transformou a nossa vida. Se você é um crente de verdade, sua vida mudou, tem que ter mudado. Né? De alguma forma, ela tem que ter mudado. Tá? Você não é mais, não pode ser mais aquela mesma pessoa de outrora, porque o Evangelho transforma, eu acredito nisso. O Evangelho nos resgata de uma vida podre do pecado. Então, se você aceitou Jesus, sua vida mudou, para melhor. E o batismo é uma maneira de você mostrar publicamente para quem te conhece, ou te conheceu lá atrás, que agora você é uma nova pessoa. Que agora, né, ou daqui para frente, ou no momento em que você se converteu, e o batismo simboliza esse momento, Deus mudou tua vida. Agora Jesus é o dono, não mais você. E essas pessoas vão ver, puxa, o fulano, olha, que coisa, realmente. Eu lembro dele, ó, eu lembro dela. Nossa, é aquela pessoa. E quando você convida ela para o seu batismo, ou, né, enfim, quando ela fica sabendo que você se batizou, ela vai pensar, puxa, ele deve ter, ele mudou mesmo, ela mudou mesmo, deve ter realmente assumido um compromisso firme, não está de brincadeira, não. Né? E elas vão perceber, é um testemunho público. E talvez por causa disso, como no caso do Simão, pessoas serão atraídas para o evangelho por sua causa. Às vezes até sem você saber. Você vai impactar a vida de pessoas. Eu contei uma história também hoje no estudo bíblico, não está necessariamente relacionada com o batismo, mas com testemunho. Quando eu era pastor da outra igreja, filha do Horto, lá em Taboão da Serra, chama Igreja Batista Monte das Oliveiras, nós fazíamos um trabalho com crianças, não eram crianças de rua, mas eram crianças que viviam o dia inteiro na rua. Talvez porque a mãe saía cedo, não tinha pai, ou o pai era ausente, enfim. Essas crianças bem simples, pobres, que ficavam o dia inteiro na rua. E a gente descobriu uma maneira, né, de atrair essas crianças para o estudo bíblico, e tinha também, né, um lanchinho, provavelmente elas vinham muito mais por causa do lanchinho, né, porque ia ter alguma coisinha para comer durante o dia lá, e a gente fazia isso, acho que, eu não lembro agora se era uma vez ou duas por semana, mas a gente fazia lá na semana, um dia da semana à tarde lá. E iam lá umas 8, 10 crianças da rua ali, né, da onde ficava a igreja. E em um determinado momento nós parávamos ali para estudar a Bíblia, para explicar, falar de Jesus e tal. E tinha duas crianças dessas aí que iam, mas as crianças tinham idade mais ou menos de 11, 10 anos, por aí, né, 9. Inclusive tinha uma que era surda muda, né, ela brincava com as crianças, se comunicava e uma acabava ajudando a outra para fazer a menina entender o que a gente estava falando, porque eu não conseguia me comunicar diretamente com ela, né? Mas ela acabava ali participando. Mas tinha duas crianças, e eu quero dar destaque para uma delas, e por coincidência o nome dele era Paulo também, Paulinho, que ele só atrapalhava a reunião.
Parece que eles iam para causar, para atrapalhar. Eles faziam todo tipo de bagunça dentro da igreja. E se deixasse, pegava coisa escondida e roubava, né? Tinha que ficar de olho, atento. E assim, eles iam para tumultuar mesmo. E a gente chegava até a pensar, meu Deus, por que o senhor está permitindo que esses dois venham para cá? Porque os outros estão, né, não estão conseguindo ouvir nada e tal. A gente está, né, Senhor, né, a gente quer falar de Jesus e se esses dois estão atrapalhando, mas por outro lado eu não posso impedir os meninos de entrar na igreja, de falar vocês não entram mais aqui ou coisa do tipo, né, porque eram crianças, podia dar algum problema com a comunidade, né, se soubesse que a gente está proibindo os dois de entrar. Senhor, vamos orar, nós queremos amar, queremos falar de Jesus para eles também, enfim. E a coisa foi indo por um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas acabou. As crianças foram saindo, não vieram mais, viam quando tinha festa, quando tinha bolo, voltava, tal, mas enfim, nesses estudos não foram mais. E acabou. Anos depois, passou aí uns 5, 6 anos depois, eu encontrei uma jovem que vinha na nossa igreja, depois voltou para a igreja de origem dela. Eu estava numa quarta-feira esperando para abrir a igreja para o culto de oração, esperando a minha esposa chegar do serviço. E essa menina passou e me viu no carro. Falou, ô, pastor Paulo, tudo bem? Eu falei, oi, o nome dela era Sandra. Oi, Sandra, como é que você tá? Tudo bem? Oi, pastor, então, eu tenho uma novidade para te contar. Ah, é? Que novidade? Você lembra do Paulinho? Né? Tal, ela falou um pouquinho mais. Eu falei, claro que lembro, como não vou lembrar, né? E eu já imaginei, como ela falou que era uma coisa boa, né? Mas assim, a gente começa a pensar, será que aconteceu? Morreu, mataram, né? Alguma coisa, foi para as drogas, não sei, né? Estava preso, agora saiu da cadeia, não sei. E aí ela falou, você lembra dele? Eu encontrei com ele um dia desses e ele está frequentando uma igreja, está estudando para ser missionário e pediu para te avisar que foi com você naqueles estudos que você fazia que ele se converteu, que ele quando ouviu falar de Jesus ali. E eu fiquei pensando ali naquela hora, meu Deus, ele estava ouvindo, ele estava prestando atenção. Eu não sei como, mas a palavra penetrou no coraçãozinho dele. Desculpa. E o Paulinho entregou a vida dele para Jesus e estava estudando para ser missionário. Eu não acreditava nele. Eu não acreditava nele. Mas quem sou eu diante da palavra, diante do poder de Deus? E aí ela disse, ele pediu para te agradecer. Porque se não fosse aqueles estudos, ele não teria ido para a igreja. Meses depois, não lembro quanto tempo também, acho que mais anos depois, de novo, né? Eu fui participar de um pequeno grupo da nossa igreja, já aqui no Horto, que eu já tinha vindo de volta para o Horto IP, já não estava mais naquela congregação. Eu fui num pequeno grupo na casa de um irmão da igreja, no condomínio, e aí eu toquei o interfone para entrar lá no prédio, e a pessoa atendeu. Quando eu fui me identificar, ele abriu o vidro da guarita e falou, Pastor Paulo. Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, você não está lembrando de mim? Eu falei, não, desculpa, não tô. Ele falou, é o Paulinho. Aí eu falei, cara, é você? Ele falou, sou eu, pastor. Lembra daqueles estudos e tudo? Aí eu falei, claro que lembro, eu já tinha até ouvido falar que você está na igreja. Ele falou, olha, pastor, que bom te encontrar, agora eu posso te agradecer pessoalmente. Eu estou estudando, estou esperando um momento para ser enviado para ser missionário, eu e minha esposa. Estou frequentando a igreja, ele falou o nome da igreja lá, uma igreja de linha pentecostal. E dou graças a Deus pela sua vida, pastor, porque aquele dia, quando o senhor dava os estudos lá, foi aquilo que Deus usou para me fazer conhecer Jesus. E hoje eu estou me preparando, estou trabalhando aqui e tudo, mas estou me preparando junto com a minha família para ser enviado para missões. E o senhor tem muita parte nisso. Gente, quanto custa isso? Fala para mim. Quanto custa isso? Isso não tem preço. Isso é o que anima a gente a continuar firme no ministério, compensa qualquer sacrifício. Gente como Paulinho, que Deus me deu a graça de conhecer e de poder investir um pouquinho na vida dele, mesmo sem eu acreditar, aquela semente que foi plantada ali frutificou.
Então a gente não tem como saber o alcance do nosso testemunho, seja ele bom ou mal, né? Mas eu espero que você esteja dando um bom testemunho na sua vizinhança, na sua família. Talvez você vai morrer e você não vai ver o fruto, mas a semente vai ser plantada, né? E eu tive essa honra em vida de ouvir um testemunho desse de um menino, numa circunstâncias que para mim, né, a semente teria caído num solo improdutivo, no meio de espinhos, mas não, o solo quem determina é Deus, né? Nossa função é jogar semente. E o Paulinho, para a glória de Deus, foi alcançado naqueles dias ali. Então, eu me batizo para dar um testemunho, para mostrar para as pessoas que Jesus mudou minha vida, né? Isso é maravilhoso. Crispo, aí no Atos 18, é a mesma coisa. Ele era um chefe da sinagoga, gente. Vocês podem ler aí, ó. Ele creu no Senhor, e porque ele era chefe da sinagoga judaica, né? Para ele, assim como para Nicodemos, quem conhece a história, era constrangedor se admitir que tudo que você aprendeu lá atrás, né, não te salva. Não é o judaísmo que salva. Não é Abraão, não é Moisés, não é nem muito menos a lei. Quem salva é Jesus. E esse camarada, chefe da sinagoga, ele creu. E o que aconteceu depois que ele creu? O testemunho dele alcançou muitos, né? Muitos. A casa dele, da casa dele, começou o testemunho na casa dele, e isso extrapolou para aqueles daquela cidade, né? Muitos ali dos coríntios que ouviam foram, né, creram e foram batizados. Então, testemunho por meio do batismo. E aí, voltando para aquelas afirmações, então, ó, quem foi batizado quando era bebê não precisa ser batizado. Isso é falso. Por quê? Qual é a condição para ser batizado? Tem que fazer o que primeiro? Conforme nós lemos nos textos. Tem que crer. E aí eu pergunto, um recém-nascido consegue crer? Uma criancinha Ele não ali consegue nem entender. não sabe, não consegue, não sabe nem o que está acontecendo em volta dele direito ainda, né? Enfim, é óbvio, né? Uma criança não consegue crer, não consegue entender. Então, não tem nexo, não tem lógica, não faz sentido ser batizada, tá bom? Outra afirmativa aí que é falsa: o batismo garante a salvação. E nós aprendemos que o batismo não garante nada. Ele é consequência daquilo que já está garantido, que é a fé, a salvação em Cristo Jesus. Tá bom? O batismo, ele não garante, ele não autentica, ele não é o pedaço que faltava no quebra-cabeça, não. Nada disso. Ele é uma ordenança que deve ser cumprida em obediência, amor, testemunho, mas não garante salvação, tá? Nem dá nem tira, tá bom? Não é porque você se batizou que você agora é salvo, e não é que você não se batizou e morreu sem se batizar que você não vai para o céu porque não batizou, tá bom? Ele é um símbolo. E aí vem o que é verdade. Quem já se arrependeu e depositou a fé em Jesus deve, não é uma opção, deve se batizar. Para quê? Para dar testemunho público, né, cumprir essa ordenança, né, obedecer de coração à ordem de Jesus. E aí eu coloquei como verdadeiro, imersão é a forma mais correta. E eu tive o cuidado de colocar mais correta, porque para mim, outras formas de batismo, desde que a pessoa entenda o símbolo, eu não morro pelo símbolo, tá bom, gente? Tá? Por exemplo, na igreja presbiteriana, o batismo lá é por derrama-se a água na cabeça da pessoa. Ela não mergulha lá. Mas se ela está entendendo que aquilo representa e simboliza o verdadeiro batismo bíblico, para mim está válido. Eu entendo que, se nós vamos pensar em símbolo, imergir por completo é o que melhor simboliza a morte, o sepultamento, porque ninguém é sepultado só os pés, ninguém é sepultado com a cabeça para fora, ninguém é sepultado com os braços para fora, né? É sepultado por inteiro. E a Bíblia fala de, né, sepultado juntamente com ele no batismo. Então, para mim, o que melhor simboliza, né, o que representa, né, a figura que melhor representa e simboliza essa realidade é a imersão, tá bom?
Mas eu não morro pelo símbolo, tá bom, gente? Não morro pelo símbolo. Até porque, vamos imaginar aqui, como já aconteceu, eu vou contar um caso que eu já ouvi e vou contar um caso da nossa igreja. Uma pessoa está internada numa UTI. E lá, então, ela recebe uma visita. E a pessoa fala de Jesus para ela. Eu falo de UTI, mas assim, UTI nem pode ter visita, mas um hospital onde ela está ali num leito. E ela ouve de Jesus ali naquele leito de dor. E ela se converte. Aí ela fala assim, eu gostaria muito de me batizar. Né? Ou mesmo que já seja crente, mas nunca não tenha se batizado e foi para o hospital e fala, não, eu gostaria muito de me batizar. A pergunta que eu faço é, você vai ter que pegar aquela pessoa ali daquela cama do hospital, levar ela até uma igreja e mergulhar ela numa bacia lá, ou levar até um rio. Ela não pode sair do hospital. O que você faz? Não batiza? Não daria para você pegar, levar essa pessoa até o banheiro ali, né? E jogar água na cabeça dela e fazer o batismo ali? Ou abrir o chuveiro ali, né? O chuveirinho e fazer um batismo ali, simbolizando que aquele é o lavar de Jesus na vida dela, simbolicamente, que representa a nova vida dela em Jesus. Não poderia ser assim? Claro que poderia nesse caso. Eu não morro pelo símbolo. E para contar um caso da nossa igreja, não sei quantos de vocês conhecem a família do Vitor e da Lu, que tem as filhas a Jucel e a Carolzinha, e não sei quantos sabem da história da Jucel, que ela teve um câncer, né? E ela fez tratamento e tal, o cabelo caiu, e aquela coisa toda, né? Hoje uma jovem, uma bênção no nosso meio. E a Ju, nessa fase final já de tratamento, ela quis se batizar. Né? Ela falou, eu quero me batizar. Beleza. E aí veio aquela dúvida, né? Porque quem faz tratamento para câncer tem a imunidade muito baixa. E a água compartilhada, ela não podia, por exemplo, ir para uma festa, para um acampamento e entrar na piscina. Porque ela, por causa da imunidade baixa, não podia usar uma água que era compartilhada por outras pessoas. Não sei quantos sabem disso. Eu também não sabia, por causa da imunidade muito baixa e o tratamento que ela fazia. Então, no batismo, ela não poderia se batizar com as outras pessoas, porque a água não podia ser compartilhada. Mesmo que ela fosse a primeira, o médico dela, ele orientou para que ela não fosse batizada na mesma água, né? Que fosse feito de uma forma diferente. E aí, o que nós fizemos? Batizamos a Ju dessa forma, derramamos uma jarra de água na cabeça dela. Ali, fora do batistério, em pé. Valeu? O que vocês me dizem? Valeu, gente. A Ju entendeu o batismo. Valeu, né, Beth? Valeu, estava lá. Foi o mesmo dia que eu me batizei. Então, a Beth, que bom você me lembrar, Beth. Você estava lá também. Olha só, foi emocionante, não foi, Beth? Foi lindo, lindo, lindo. E o símbolo foi cumprido. Nós entendemos, todo mundo entendeu que a Ju estava ali dando um testemunho do novo nascimento em Jesus. Tá bom? Então, assim, batismo é a forma mais correta, mas não é a única forma, para mim. Entendeu? Fique claro isso aí, para a gente não sair falando que quem batiza de outro jeito não está batizado. Né? Muitos vão dizer, pastor, eu me batizei, uma dúvida frequente, eu me batizei na minha igreja lá, né, há anos atrás, eu tenho que me batizar de novo na Batista? Né? O que vocês acham? Sim ou não? Eu era de outra igreja, me batizei lá, mas agora eu cheguei na Batista, tem que batizar de novo? Não. Daniel falou não. A pergunta que eu vou fazer é dos princípios, né? O que representou para você aquele batismo lá na outra igreja? Porque se a pessoa falar assim, não, me batizei lá porque aí foi a hora da minha salvação ali. Aí eu falo, você não entendeu, então para que serve o batismo? Né? É como a criança lá, não está sabendo o que está fazendo. O batismo não foi para salvar. Agora, se entender que o batismo que aconteceu, seja em igreja, a igreja que for, tá bom? Foi o batismo bíblico, mesmo que não foi da forma que a gente faz, para mim, valeu. Porque há só um batismo, como há só um Deus, há só uma fé. Né? Só um corpo de Cristo. Então... Ô, pastor, a única diferença é que o batismo tem que ter sido escolha própria sua. Claro. Certo? No meu caso... Então, no meu caso, eu preciso porque eu fui batizado quando criança, eu não tinha essa escolha. Ali a igreja católica, o senhor começou a falar, era assim. Aí ela arruma dizendo que é a turma
que vai confirmar. Ou seja, então, não é porque eu fui lá querer confirmar que vai ter dito, beleza, porque não foi uma escolha minha ter sido batizado naquele momento. Hoje, se eu escolher, sim. Sim, É isso? é isso mesmo, Wilson. E eu, assim como você, acho que talvez a maioria aqui, né, crescemos num ambiente católico, eu fui batizado como criança também, né, tem foto, tudo. Respeito muito meus padrinhos, tá bom? E a gente tem que respeitar a fé que eles têm, né? Alguns até se ofendem quando a gente se converte, fala, nossa, você vai batizar de novo, né? E aí tem que explicar numa boa, olha, eu respeito a tua fé, te considero meu padrinho, não vai mudar isso, né? A consideração, o respeito que eu tenho por vocês, só que eu conheci a palavra e para mim não teve sentido. Eu entendi que não teve para mim, Paulo, nenhum significado, porque eu não entendia o que eu estava fazendo. Hoje eu entendo que o batismo é consequência da minha fé em Jesus, que eu não tinha naquele dia que você me batizou ali. E você não pode passar a sua fé para mim. Nem o padre pode passar dele para mim. Eu entendo a boa vontade, entendo tudo que vocês fizeram ali e não descarto isso. Continuo sendo grato, né? Porque sei que vocês me amam, me consideram, né? E nós somos uma família, estamos juntos, não tem problema, né? Eu não estou renegando vocês, né? E nem necessariamente o que vocês se propuseram a fazer, tudo que estava envolvido ali. Mas a forma ali não significou nada para mim. Por isso, hoje, eu estou me batizando conscientemente, né? E claro que eu não precisei, na minha época, dar toda essa justificativa para ninguém, né? Mas se tivesse que dar, eu daria, não ia mudar a minha opinião por conta de, não, você tem que, não vai ofender teu padrinho, nem tua madrinha, não. Se tiver que ofender, infelizmente, né? A gente vai fazer, não, mesmo não querendo. Alan, você ia falar? Uma dúvida. Uma pessoa que vem de uma, geralmente dessas igrejas neopentecostal, né, que o sistema de batismo às vezes faz aquele mutirão, né, não dá um estudo bem específico do que realmente é o batismo, e às vezes essa pessoa vai para uma igreja mais histórica, onde ela entende a seriedade do batismo. Não teria problema nenhum batizar, se essa pessoa sentir a necessidade de se batizar de novo, porque ali ela, mesmo nessa igreja neopentecostal, ela está consciente do que ela está fazendo. Ela só não tem a ideia da dimensão e a seriedade do que é o batismo, né? Ela se batiza, mas leva a vida dela irregular do mesmo jeito. Só que ela vem para uma igreja mais histórica, onde ela entende toda essa seriedade do testemunho e ela sente a necessidade de se batizar de novo. Não haveria nenhum problema batizar ela de novo. Eu volto para aquela primeira pergunta, se naquele momento em que ela se batizou, ela entendia tudo que compreendia o batismo bíblico, que ela estava ali fazendo, era um símbolo do novo nascimento em Cristo, para mim valeu. Ainda que foi num ambiente de doutrina com um monte de coisa que a gente não concorda, que é deturpado e tal, mas se ela entendeu a salvação e o batismo como consequência da salvação, não como condição para a salvação, e não apenas por um auê, porque foi levada por uma emoção, porque às vezes esse mutirão de batismo vai muita gente de gaiato, pelo oba-oba, vai porque é bonito, mas não está entendendo nada do que está fazendo ali, né? E batiza ali, né? Não tem problema nem que seja batizado várias pessoas no mesmo dia, por atacado, porque lá em Atos fala que quando Pedro pregou lá na festa de Pentecostes, mais de 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia, né? Vieram aqui. Mesmo porque, pastor, a gente não está discutindo a religião em si. Não. A gente está discutindo o batismo. E assim, tirando no meu caso, que foi criança, ele falou a pentecostal, foi uma escolha dele, ou seja, a religião que em questão foram ditas estava seguindo o mandamento de Jesus. Então não é. Se a pessoa entendeu, de novo, né, o que ela estava fazendo no ambiente que estava fazendo, que é o batismo bíblico, foi orientada dessa forma, então ela fez da maneira certa. Agora, se ela não foi, já teve gente na igreja batista, como o Alan falou, na igreja histórica, que estava fazendo por oba-oba, porque o pai mandou, porque o pai queria, porque era bonito. E aí, depois de tempo, falou, não, aí veio se converter depois, entendeu? Porque aí não foi lá pelo oba, porque cresceu na igreja, era bonitinho, viu que a irmã foi, que o irmão foi, aí vou também. E aí, depois de um tempo, se converteu. O que significa isso? Ela não era salva lá antes, então não fez sentido nenhum o batismo dela. Entendeu? E aí, agora, assim, não é nem se batizar de novo, aí é se batizar mesmo, né? Agora, às vezes a pessoa vem
como você falou, de uma igreja em que lá ela realmente não entendeu nada na época. Mas ela fez uma decisão para Jesus, mas o batismo ela não sabia para que, né, o que significava tal. Ela pode se batizar agora entendendo. O que é importante é ela entender o que é o batismo bíblico. Porque se E molhar... tanto até que no batismo também, na hora lá, né? Ou para quem escolhe os padrinhos, pergunta: você sabe o que é e tudo mais, tem certeza, né? Ainda tem essa chance de sair fora. Historicamente falando, na igreja primitiva especialmente, não havia esse tempo que nós damos hoje. Hoje a pessoa, quando faz o batismo, tem um curso para batismo, né? Um tempo que ela passa para ela compreender tudo que envolve as lições, as doutrinas e tal. Mas não precisa, a Bíblia não fala que tem que fazer um curso. Tá? Na igreja primitiva, você percebe lá o caso, por exemplo, de Filipe e o eunuco lá, o etíope, né? Assim que o cara entendeu a palavra, até o texto foi trazido hoje no culto, né? Assim que o eunuco entendeu a palavra, falou: o que importa que eu seja batizado? Se eu já creio e tem água ali. Filipe falou: nada, se você crê, nada importa. Ele desceu e batizou o cara. Ou seja, ele foi batizado minutos depois que ele se converteu. E isso era muito comum na igreja primitiva, porque havia uma perseguição para a igreja, para os crentes. Então, quando ele se batizava, ele se identificava com a causa. Ele estava disposto, inclusive, a morrer pela causa de Cristo. Então, era urgente o batismo. E era um prazer se identificar com a causa. E eles se batizavam assim, dessa forma. Há registro de achados arqueológicos, por exemplo, tanques de batismo. Era, obviamente, ali um buraco, tinha uma escadaria numa parte do buraco aqui, na entrada, e outra na saída. Então, as pessoas entravam, caminhavam submersas na água, davam uns 2, 3 passos e saía do outro lado. E era um atrás do outro. Esse era o batismo. Não ficava uma pessoa ali mergulhando, falando, mergulhando. Ela entrava sozinha e saía do outro lado. Isso era o batismo, né, da igreja primitiva. Muitos faziam assim, em determinado período. Por quê? Porque era urgente, não dava para fazer curso de batismo, ir para a igreja, porque eram perseguidos, né? Eles podiam morrer. Então, eles falaram: eu quero me identificar com a causa, eu quero vestir a camisa hoje. Porque quando se convertia também, sabia-se muito bem o que estava fazendo, né? Exatamente por causa desse contexto da perseguição. Os crentes da igreja primitiva, e também dos primeiros anos da igreja, né, das igrejas tradicionais aí, dos primeiros séculos, havia uma urgência, porque a igreja era muito mais perseguida, né? Amigo, o Sadal mesmo, né? Ele foi batizado numa igreja quando ele era jovem, enfim, mas Certo. quando ele entendeu mesmo o evangelho, ele sentiu essa necessidade, né? Não pela religião, que é uma coisa, mas ele, cara, eu entendi, eu quero fazer algo que vai ser um símbolo ou um marco para minha vida. Isso. Agora eu entendo, essa é a ideia. Sim, agora eu entendo, exatamente. É por aí mesmo, tá? E a gente não vai banalizar o batismo, mas tem que fazer de uma maneira consciente e responsável, de acordo com o entendimento bíblico, tá bom? De novo, não é por causa de igreja A nem de igreja B. O batismo não é da igreja batista, nem da igreja católica, nem da presbiteriana, não é de ninguém. O batismo é de Cristo, né? É da igreja de Jesus. Se a pessoa entendeu ele, não importa qual é a placa que está escrito lá, ela valeu diante de Deus o batismo dela, se ela entendeu o que é o batismo bíblico. Gente, e aí fica uma pergunta para terminar aí, você não precisa responder para mim aqui, mas pode depois me mandar no privado, se você gostaria de seguir a ordem, né, de Jesus, cumprindo e obedecendo, né, esse mandamento de se batizar no nosso próximo. E aí, quando nós formos anunciar, provavelmente a gente já começa a anunciar aí alguns meses antes, marca uma data do curso do batismo, passa algumas horas lá na igreja, reforçando, e 2, 3 domingos depois tem a cerimônia do batismo. Se você quiser se batizar na próxima, agora entendendo melhor, fala: pastor, eu quero dar o meu nome, próximo batismo eu quero estar no grupo. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma alegria poder estar ali, fazer parte, poder batizar você, ou fazer parte da cerimônia, mesmo que não seja eu quem vai batizar, mas poder testemunhar esse dia, né, tão feliz, tão significativo para a sua vida e para a vida da igreja. Tá bom? Então, quem sentir depois aí o desejo de cumprir essa ordem, ou tiver, mesmo que tenha alguma dúvida ainda e queira, né, conversar, eu estou sempre à disposição. Pode dar um nome para mim aí, mandar no meu particular. A gente vai anotar para o próximo grupo de batismo aí, a próxima equipe que vai formar, provavelmente para dezembro. Tá bom, gente? Desculpa pelo horário aí, mas eu gostaria, né, de orar agora, antes da gente tirar aquela fotinho. Deixa eu
tirar o compartilhamento aqui. Então, ó, demorou tanto que até o Toninho entrou hoje de novo, viu? Voltou, tá vendo? Aí, ó. Mas tá legal. Quem poderia orar por nós, então, agradecendo a Deus? E a Deus pelo batismo, que Deus abra os nossos corações, se tem alguém que ainda está tentando, né, entender, se toma essa decisão, entender que é uma ordem, que é um privilégio, que é uma bênção, que Deus pode usar para ganhar almas, inclusive, por meio do seu testemunho. Quem pode orar por isso aqui, encerrando essa aula hoje? Eu vou orar, tá bom? Pode orar, por favor, Alan. Deus, te damos graça nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por essa aula, onde o Senhor nos trouxe o entendimento, Pai amado, do que é o batismo, não para a salvação, mas para testemunharmos para o mundo, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que traz e nos resgata, Senhor Deus, do mundo pecaminoso, mas para a maravilhosa luz que é a sua graça, Pai. E o Senhor venha testificar a necessidade do coração daqueles que ainda não se batizou, Pai, que possam testemunhar para todos que hoje testificam o Senhor, testificam a tua grandeza, as tuas maravilhas, que são luz por onde passar. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e agradecemos o teu santo nome, Pai, porque em tudo o Senhor tem sido bom para conosco. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém.